Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Queridos irmãos e irmãs, paroquianos da nossa paróquia, Nossa Senhora da Abadia, Diocese de Cristalândia, aqui de Lagoa da Confusão, graça e paz, que Deus abençoe e ilumine a todos nós, nos fortalecendo na fé, nos protegendo de todos os males, reunidos aqui nesse dia 16 de outubro, nessa segunda-feira da 28ª semana do Tempo Comum. Também hoje é dia de Santa de Virgem e também de Santa Margarida Maria Alacoque. Pedimos a Deus que abençoe essa nossa semana, nos fortalecendo na fé. E o evangelho que nós temos é de Lucas, capítulo 11, versículos de 29 a 32. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, quando as multidões se reuniram em grande quantidade, Jesus começou a dizer: esta geração é uma geração má. Ela busca um sinal, mas nenhum sinal lhe será dado, a não ser o sinal de Jonas. Com efeito, assim como Jonas foi um sinal para os ninivitas, assim também será o Filho do Homem para esta geração. No dia do julgamento, a rainha do sul se levantará juntamente com os homens desta geração e os condenará, porque ela veio de uma terra distante para ouvir a sabedoria de Salomão. E aqui está quem é maior do que Salomão. No dia do julgamento, os ninivitas se levantarão juntamente com essa geração e a condenarão, porque eles se converteram quando ouviram a pregação de Jonas. E aqui está quem é maior do que Jonas. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caros irmãos e irmãs, aqui está quem é maior do que Salomão e aqui está quem é maior do que Jonas. Jesus, num determinado momento, no Evangelho de Lucas, começa a questionar e questiona a geração que está com ele. Há um momento em que Jesus se sente cansado e ao mesmo tempo frustrado e irritado com a reação das pessoas diante daquilo que ele fazia. É o ser humano com a sua dureza de coração, né? É o ser humano em que o coração vai se tornando uma pedra, ou quando nós perdemos a nossa sensibilidade. É um grande problema quando a gente perde a sensibilidade. Perder a sensibilidade é perder a capacidade de perceber aquilo que é humano, aquilo que é bondoso, aquilo que é misericordioso, aquilo que é justo, aquilo que é correto. E a gente pode se tornar muito isso. É a velha situação. Eu não sei se meu vizinho está sofrendo porque eu não sei quem é o meu vizinho. Eu não sei se o meu colega de trabalho está sofrendo porque eu não sei quem é o meu colega de trabalho. Eu não sei quem é que trabalha comigo. Eu sei que é uma pessoa, mas não tenho a mínima ideia quem que é. Por isso, no Evangelho de hoje, Jesus foi uma geração má. Ser chamado de uma geração má é uma geração incapaz de perceber a presença de Deus nas atitudes de Jesus. O ser humano que é incapaz de perceber as coisas ao seu redor. E aí Jesus diz, olha, vocês querem um sinal. Pedir um sinal é sempre a tentação que nós temos de manipular Deus, de colocar Deus ao nosso serviço. Pedir um sinal para Deus é fazer com que Deus obedeça ao meu querer. Por isso é tentar Deus e querer controlar Deus e colocar Deus para fazer o que eu quero, para que eu acredite nele. Em outras palavras, eu sou mais importante que Deus, porque Deus tem que fazer o que eu quero para que eu possa acreditar nele. Como se Deus precisasse de que eu acreditasse nele para existir. Como se Deus precisasse de mim para ele existir. E uma coisa interessante para a gente aprender, Deus, ele é o que é em qualquer situação. E aí a gente sempre lembra do mestre Eckhart, né? Deus é aquele que inominável. Não é possível dizer quem é Deus. Quando a gente coloca e tenta dizer quem é Deus, nós queremos enquadrá-lo dentro da nossa realidade. Nós queremos trancá-lo dentro do nosso conceito, dentro do nosso adjetivo. E aí nós queremos manipular e engaiolar Deus. E Deus não pode ser engaiolado. Apesar que nós queremos fazer isso às vezes com as religiões, né?
A gente cria as religiões, conforme Rubem Alves diz. A gente cria umas religiões e algumas ideias religiosas para poder colocar Deus dentro de uma gaiola. Viu? E aí manipular Deus para que Deus faça aquilo que eu quero. É aquilo que às vezes as pessoas dizem com uma certa vaidade. Deus tem um propósito para mim. Viu? Quem fala assim significa que está se julgando muito importante para Deus e que Deus precisa dele para existir. Viu? E não é assim. Viu? E aí Jesus vai dizendo, olha, tem Jonas, e aí você tem que lembrar de Jonas. Jonas é um profeta do Antigo Testamento, que Deus foi lá, disse, Jonas, vai lá em Nínive e manda ele se converter, senão vou destruir a cidade. No primeiro momento, Jonas diz, não, vou não, aquele povo é difícil, cabeça dura, a cidade é muito grande, de jeito nenhum. A teimosia de Jonas faz com que Jonas seja tragado por um monstro marinho. Só que 3 dias depois, da mesma forma que 3 dias após a morte de Jesus, Jesus ressuscitou, esse monstro marinho não consegue digerir Jonas e vomita esse Jonas na praia, depois após 3 dias. Em outras palavras, nenhum monstro marinho consegue digerir gente tipo de Jonas, gente teimosa, gente que não obedece a Deus. Deus vai a segunda vez, ei Jonas, vai lá agora. E o Jonas, tá bom, eu vou. O Jonas se converte depois da experiência de 3 dias dentro de um animal marinho que o vomita na praia porque ele é intragável. E Jonas vai numa cidade, os números são muito impressionantes. A cidade gastava 3 dias para você atravessar a cidade e no primeiro dia a cidade se converteu. Viu? Primeiro dia de caminhada de Jonas na cidade, a cidade se converteu e Deus desistiu de destruir a cidade. Então os números são impressionantes de Jonas. Precisava de 3 dias, bastou um dia só e aquilo se resolveu. As pessoas fizeram penitência, se converteram e Deus os perdoou. Vem a rainha de Sabá, de um país distante, para ouvir Salomão. Viu? E Jesus diz, pois é, veio gente de fora, longe, para ouvir Salomão. Aqui está quem é mais importante que Jonas e vocês não se converteram. E aqui está quem é mais sábio do que Salomão e vocês não se converteram. Por isso a maldade dessa geração. Uma geração má, uma geração incapaz de perceber Deus na pessoa de Jesus. Uma geração incapaz de perceber. E não é muito diferente. Porque o mundo de hoje tem fama de religioso, mas nós não somos religiosos. A gente não tem prática religiosa. É aquilo que nos intriga muito. Por que o país mais católico do mundo não é o melhor lugar para se viver no mundo? Por que o país que tem a fama de ser o maior, por enquanto nós somos a maioria católico, não seremos mais daqui a poucos anos? Na realidade, na prática não somos mais. Os evangélicos rezam muito mais do que nós católicos. A porcentagem de católicos que vão à missa são mínimos, uma minoria, e o insignificante praticamente. É o que um bispo fez numa diocese, uma pesquisa ao chegar e descobriu que somente 3% da população católica da sua diocese frequentava a missa aos finais de semana. 3%, 2,5%, alguma coisa assim. Então, é uma igreja fracassada, né? E porque nós não estamos atraindo, isso precisa fazer uma revisão. Ou a gente está exigindo demais, ou a igreja não está respondendo aos anseios do mundo atual. Ou a igreja não está conseguindo responder aos problemas e às preocupações do mundo atual. É aquela velha situação, enquanto a gente está discutindo se comunga na mão, na boca, de joelho ou em pé, conversa de fariseu, que é importante comungar, o mundo está preocupado com a inteligência artificial, com o metaverso, com as grandes conquistas, com as grandes tecnologias atuais. O mundo está preocupado com outros assuntos. E nós aí, com conversa de fariseu e desgastando a vida com esse tipo de conversa que não nos leva a nada. Como se a minha postura diante da Eucaristia alterasse o valor da Eucaristia. Por isso que Deus nos perdoe se nós somos uma geração má, ilumine e abençoe a todos nós na paz e na graça de Deus. Um abraço e até mais.